Você sabe quais são os efeitos quando a liberdade de expressão se confunde com um discurso de ódio? Hoje, iremos refletir sobre isso. Liberdade de expressão é o direito de qualquer um expressar livremente as suas opiniões ou pensamentos pessoais, seja por meio da linguagem oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de comunicação. A liberdade de expressão é fundamental para a existência da democracia e sociedade, porque precisamos ter acesso à informação que nos permita participar da vida pública. Precisamos ter direitos de opinar, porque democracia se faz com a participação de todos. O direito de se expressar está protegido pelo direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também pela Constituição Brasileira de 1988. O conceito de liberdade de expressão surgiu na Grécia Antiga, quando o povo começou a dar suas opiniões. Porém, naquela época, só tinha direitos a se expressar o homem, e este homem não podia ser escravo. Aqui no Brasil, desde a Constituição do Império, já havia garantia da liberdade de expressão, direitos esses garantidos à burguesia brasileira. Durante o governo do presidente Getúlio Vargas, a liberdade de expressão como Constituição desapareceu porque foi adotado a censura, como uma forma de impedir a reprodução e a publicação de determinadas informações. Quando nasce a censura, a liberdade de expressão é reprimida. Ou seja, você não tem direito de se expressar livremente. Em 1967, no meio da ditadura militar do Brasil, a nova Constituição não aboliu o princípio da liberdade de expressão. Porém, impôs limite. Que limites eram esses? Só podia se expressar livremente quem seguisse a ordem pública e os bons costumes. Na Constituição de 1988, nossa atual Carta Magna garante a liberdade de expressão e é abolido a censura. Então, segundo nossa Constituição atual, temos liberdade de expressão. Embora sabemos que na prática não é bem assim. Há governos que tentam bloquear o povo de manifestar suas opiniões e também precisamos ser cuidadosos ao nos expressar, para não cometer nenhum preconceito, nenhuma calúnia, nenhuma difamação e nenhuma injúria. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, assim como você tem direito de expressar a sua opinião, falar o que quiser, a pessoa que é alvo de sua expressão, ou seja, de sua opinião, de sua fala, a pessoa que recebe sua crítica ou opinião, também tem o direito de falar o que quiser, inclusive com direitos de mover uma ação na justiça contra sua fala. Para a sua liberdade existir, não pode ir de encontro à opressão e contra a direitos fundamentais de uma pessoa. Você não pode infringir as leis. Por exemplo, você não pode dizer que pessoas negras, judeus, mulheres são inferiores, porque isso é uma tentativa de negar um princípio moderno e democrático,
um fundamento da democracia moderna que diz que qualquer cidadão é igual. As leis consideram isso crime de racismo de linguagem, portanto, discurso de ódio. Discurso de ódio é qualquer ato de comunicação que inferiorize uma pessoa, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto possível de discriminação. As pessoas que praticam bullying virtual ou cyberbullying na internet é conhecido como hate, que é uma palavra de origem inglesa que significa os que odeiam ou odiadores, na tradução literal para a língua portuguesa. No Brasil, o que é mais importante que a liberdade de expressão é o direito igual a qualquer forma de vida, o direito e respeito a qualquer forma de vida. Exemplo: etnia, gênero, sexualidade. Portanto, racismo, machismo, homofobia e qualquer tipo de preconceito e assédio moral não são liberdades de expressão. A liberdade de expressão esbarra no respeito à sua integridade moral. Só há liberdade de expressão se todo mundo tiver os direitos garantidos. As redes sociais oferecem espaço para quem quiser se expressar. As redes sociais deu espaço para quem antes não podia falar. Na internet tem pessoas de ideologias diferentes e qualquer pessoa pode trocar ideias de forma produtiva. Nossas palavras têm efeitos. Precisamos ter cuidados ao usá-la. Não posso falar o que vem à minha cabeça, porque essa palavra pode ser um ataque, uma palavra de desmoralização, destruição, destituição no lugar do outro. Como você pode perceber, a liberdade é relativa. As plataformas digitais usam inteligências artificiais para identificar formas de expressão que funcionam como discurso de ódio, porque o discurso de ódio é uma violação aos direitos humanos. Identificar o discurso de ódio nem sempre é fácil. Mesmo com a inteligência das plataformas para identificar esses discursos de ódio, ainda é um grande desafio. O discurso de ódio é o discurso reacionário, antimoderno, ou seja, é a tentativa de impedir a igualdade entre as pessoas. Aquilo que está sendo dito encoraja as pessoas ao ato da violência. Ou seja, você pode estar encorajando outras pessoas a passar essa ideia para frente. O discurso de ódio. Sendo assim, esse tipo de linguagem está gerando o discurso de ódio. Tentar diminuir, menosprezar uma pessoa pela sua condição social, cor, etnia, gênero ou sexualidade é um discurso de ódio. O exercício da sua liberdade de expressão não pode violar os direitos do outro, causando discriminação, racismo, não pode incitar violência. Isso é discurso de ódio. Pode responder por seus atos na justiça de acordo com a nossa legislação. Temos direitos à nossa opinião, porém, não podemos machucar, ofender, difamar as pessoas, porque existem outras leis que resguardam a integridade, crenças, dignidade, entre outras coisas. Temos direitos.
mas também temos deveres a cumprir. Sua liberdade de expressão anda de mão dadas com a responsabilidade por aquilo que você diz.